Boa noite, rapaziada. Boa noite, rapaz. E Petão, fala comigo, meu lindo. Como você está? Estou heterossexual. Apenas hoje. Olha, falaram pra mim, entendeu? Na real, perguntaram se você queimava rosca. E eu afirmei com certeza que sim, você queima a Ah, rosca. não pode afirmar esse tipo de coisa, mano. Não, eu afirmei, pô, porque Não queimo. foi um consenso entre mim e o outro cara, tá ligado? A gente entrou num consenso que é isso. Mas enfim, como vocês já estão vendo aí, hoje demorou, mas a gente fez o que a gente falou que ia fazer. Nós trouxemos o Matheus Ian. Eu já vou passar o microfone pra ele rapidinho, a nossa estrutura é um pouquinho precária, mas vamos lá. Caralho, seria genial ter gravado isso daqui no estúdio, tá? Lá tem Seria. 3 microfones, 3 câmeras. Nossa, ia ser perfeito, mano. Então Mas faz o enfim, seguinte. a gente vai regravar isso aqui ainda lá no estúdio. Streama o seu BS pra mim, por favor. Você não precisa ver meu OBS, a gente não vai ver nada, meu lindo. A gente só vai Beleza, conversar então. hoje só. Bom, enfim, Tranquilo. estamos aqui com o Matheus, do arroba 2 dias de economia. Se você não segue, vá lá seguir. Ele dá dicas de economia e outras coisas. Eu poderia ficar falando aqui várias coisas que eu sei dele. Eu sei que ele é um rapaz que lê muito, que pesquisa muito sobre. E eu vou deixar ele falar com vocês agora porque eu falo demais. E é isso. É isso aí, boa noite. A gente veio aqui para bater um papo, trocar uma ideia sobre economia, sobre principalmente a economia do Brasil, certo? E fazer uma análise aí do nosso cenário atual e pregresso também, ver o que nos trouxe até aqui, o que trouxe a gente até essa situação e talvez até tentar uma perspectiva de futuro, ver o que pode acontecer. Uma possibilidade para a gente trabalhar. É isso. Petão, você quer começar? Você quer que eu comece? Qual vai ser? Vai ser meio que um ping-pong de perguntas e respostas. Não vai ser tão rápido quanto um ping-pong, obviamente. Sim. Mas vai ser que meio isso. Então você pode fazer. Eu vou fazer a Então, primeira pergunta e você faz a segunda. Pode ser, Petão? posso começar? Não, eu vou Posso. começar. Eu prefiro começar. Eu tenho certeza que você vai começar errado. Eu tenho quase certeza absoluta que você vai começar errado. Quer ver? Ô, louco, era pré-Lula, né, mano? Não tem como Tá. errar. Você ia acertar, mas eu tenho sempre uns pés atrás com você, meu lindo. Filha da puta. Ainda mais com você bêbado, mas beleza. A gente vai falar Mais ou agora menos. sobre a economia na era FHC. Vamos discorrer um pouco sobre o plano real e a implementação. Bom, eu não era vivo na época, eu acho. Eu era vivo? Acho que não, Você né? era vivo, mano. Você Eu nasceu em era? 1997. Só que Quando, você não tinha noção das no, coisas. foi em 94, né? Eu acho que ninguém aqui era vivo. A gente chegou nessa conclusão, ninguém aqui era vivo. O Petão, ele tá falando asneira como sempre. Mas enfim, eu vou deixar o Matheus falar um pouco a respeito da economia na era FHC e um pouco sobre o plano real e a gente vai discorrer sobre isso. Pode mandar bala, pastor. Bom, basicamente, para a gente entender o que foi, né, a era do FHC e tal, a gente tem que entender um pouco do contexto anterior, né? A gente tem regime militar que, por causa do milagre econômico e toda aquela história, né, fez muito empréstimo, torrou uma grana violenta e fez a inflação, né, se descontrolar. E essa foi a herança que a gente teve do período militar, né? E aí, governo após governo que vieram, né, depois da redemocratização, é, tinham esse flagelo, né, da inflação. A gente teve vários planos, muito, muito divertido não ver, né, por cada absurdo que a gente teve plano cruzado, plano Bresser, plano... Sim, entre vários outros, né? Tipo assim, basicamente a ideia dos caras era vamos pegar uma moeda nova, cortar 3 zeros e vai dar certo, né? Não, porque inflação não tem a ver com isso, né? Inflação, ela é um produto, melhor dizendo, a inflação é sempre um problema monetário. Ela é sempre uma questão de política monetária, né? Não questão de commodity ou de alta, ela é sempre uma questão monetária. Então, eles tentavam tratar o problema da forma equivocada. Isso foi até o Itamar, que chamou o FHC, né, para trabalhar com ele, que já tinha tanto um capital intelectual como um capital político elevado, né, e o FHC montou uma equipe e nessa equipe eles foram traçar o plano real. Você tem grandes nomes, né, dentro da equipe, você tem o Pércio Arida, você tem Gustavo Franco, que foi o maior nome ali, inclusive ele tem um livro muito bom,
A Moeda e a Lei, se eu não me engano. É só sobre a história monetária do Brasil. Para explicar todas essas questões de inflação, assim, acho que praticamente desde a fundação do Brasil até o pós-Plano Real. Então é um livro muito bom. É, enfim, e aí ele monta essa equipe e eles começam a sentar e planejar. O Plano Real, se você for, tem até filme sobre, né? É um assunto muito denso e muito esotérico, assim, no sentido de que as pessoas, geralmente, quando falam do Plano Real, têm uma certa dificuldade de traduzir o que foi, porque é uma confusão, né? Eu tenho uma pergunta pra você. Sim. Pode falar. Do Plano Real. Primeiro, bom, o Petão, se a gente perguntar pra ele, eu tenho certeza que ele não vai saber responder o que faz a inflação subir ou a inflação diminuir de uma maneira que seja leiga a ponto do Petão e que eu mesmo entenda. Porque se eu falar pra você, porra, eu sei o que faz a inflação subir, eu vou estar mentindo, entendeu? Pra mim ainda é um negócio muito obscuro. Se você puder clarear isso um pouquinho mais fácil, eu gostaria. E eu queria saber se não tem também um misticismo em torno do Plano Real, ou algo que, sei lá, salvou o Brasil, algo que tirou o Brasil das profundezas do que estava acontecendo, dos planos fracassados anteriormente, da própria ditadura que antecedeu o, o Plano plano, Real. sobre isso mesmo. Claro, pô, muito, muito boa pergunta, cara. Primeiro a gente tem que entender o que é inflação, porque existe uma certa confusão a respeito da inflação de causa e efeito. O que é o efeito da inflação? Ou seja, quando você está doente, a primeira coisa que você sente é o sintoma, certo? Por questão de linguagem, a gente tende a substituir a doença pelo seu sintoma. Então, por exemplo, quando você está doente, você fala, eu tô com dor de garganta. Dor de garganta não é a causa da sua doença, é só o sintoma, certo? Que você tem um vírus no corpo que está causando uma inflamação. Você não fala, tô com um vírus no corpo que causa uma inflamação. Você tá, Sim. tô com dor de garganta. Você pega o sintoma para você. E a inflação é a mesma coisa. Basicamente, a gente pega o sintoma da inflação e traduz como causa. A gente fala, então como que geralmente a inflação é definida? Alta de preços. Todos os preços em geral estão subindo. É isso que eu penso mesmo. Que é o sintoma, não tá errado, é o sintoma da inflação, mas não é a causa. A inflação, ela tá ligada com a moeda, no sentido de que é o seguinte, você tem a lei da oferta e da demanda. Sempre que a oferta aumenta, ela supera a demanda, o preço das coisas cai. Então, por exemplo, vou pegar o microfone aqui, né? Se você tem mais microfone do que pessoas querendo comprar ele, o valor dele diminui. Se você tem menos microfone do que pessoas querendo comprar o microfone, o valor dele sobe. O dinheiro não está isento dessa lei. Se você tem mais papel moeda em circulação do que pessoas, melhor, se você tem mais papel moeda em circulação do que riqueza, você tem uma desvalorização do papel moeda. Ele consegue comprar menos coisas do que ele comprava antes, quando a quantidade de papel moeda supera a quantidade de bens disponíveis. Porque o dinheiro, ele é o meio para você comprar alguma coisa. Você usa o dinheiro para comprar alguma coisa. Então, quando você tem muito papel moeda, mais papel moeda do que bens, o valor do papel moeda desaba. Ele cai. Então, você precisa cada vez de mais papel moeda para comprar alguma coisa. Porque o valor dele com relação ao bem diminuiu. Não sei se ficou claro. Claramente. Só que no meio disso surgiu outra dúvida. A gente não vai conseguir responder a questão do endeusamento do Plano Real agora, mas você falou que quanto mais papel moeda na rua, e menos em relação aos bens, menos ele vai valer e os bens vão ficar cada vez mais caros. Exatamente isso, beleza. Então, bom, vamos falar. O Ciro Gomes, ele é o cara que fala, porra, vou colocar mais dinheiro em circulação, vou aumentar o auxílio, eu vou fazer de tudo, eu vou tirar dali e colocar ali. A cura. Pô, beleza, o sintoma é a dor de garganta. A gente vai lá no médico, o médico fala, sei lá, você tem rinite, toma aqui acetilcisteína, você toma um xarope aqui que daqui 15 dias você tá bala, zero. A cura para inflação alta seria diminuir o papel e moeda?
Vou responder duas em uma, né? A questão do plano real é porque você tinha uma inflação muito alta. Hoje a gente tá com a inflação aí a 5% no ano. E já tá uma merda, né? Já tá ruim. Na época do plano real você tinha 1000% de inflação. Meu Deus. Pra você ter uma noção, se eu te perguntasse hoje, o que vale mais? Uma caneta ou um relógio? Você conseguiria me responder. Sim. Antes do plano real você não saberia me responder. O preço oscilava tanto que não dava pra você saber o que custava mais caro, um relógio ou uma caneta. Pô, mas é senso comum, porra. Aqui, agora com o plano Não, real. a gente- Agora É. com o plano real. Olha isso É aqui, isso. Agora Agora- com o plano real. na moral. Você quer uma Antes potente disso é caneta. complicado. O maluco tá com fodendo relógio no pulso aqui. Não dava pra você saber. Não dava. Porque podia ser que o preço do relógio subiu antes do preço da caneta, então ele vale mais. A caneta poderia ficar mais cara que o relógio? Sim. Isso era o Brasil antes do plano real. Então, de um Doideira, certo mano. sentido, sim. Caralho, que doentinho. Porque a inflação é uma merda, cara. E ela desgraça sempre os mais pobres, porque o patrão, se subir o custo de vida dele, ele sobe o custo do produto. Uhum. Dane-se. E você, que não tem como subir seu próprio salário? Exatamente. Entendeu? Ela esmaga o mais pobre. E aí, com relação ao Ciro Gomes, vou fazer uso de uma outra metáfora. A inflação, a impressão de papel moeda, ela é igual cachaça. Quando você ingere, ela causa uma alegria. Quando você injeta dinheiro na economia, você gera um avivamento econômico. Pessoas que não eram consumidores porque não tinham renda, se tornam. Então aumenta o consumo, aumenta a produção, aumenta tudo. Só que acontece, aquele gatilho que a gente falou, aumento da oferta de moeda gera um aumento de preços, ele não é automático, ele leva um tempo. O dinheiro vai ter que percorrer toda a economia e voltar para o emissor para que todo mundo perceba que, pera lá, não é que aumentou a quantidade de produtos e agora tem mais gente consumindo por causa disso. Não, só aumentou a quantidade de dinheiro. A gente continua com mesma quantidade de bens. A gente não enriqueceu. Então a produção, o aumento da produção seria uma das coisas para diminuir a inflação, aumento de ter mais produção de bens para poder superar a quantidade de dinheiro no mercado. Sim. Se eu fosse Basicamente. definir a inflação em termos sendo bem estrito, tentando ser o máximo, né, objetivo nessa resposta, sendo o mais preciso que eu posso. A inflação, ela é quando a quantidade de dinheiro oferta a quantidade de bens, supera a quantidade de bens. Então, a inflação ela sempre ocorre quando a oferta de dinheiro supera a oferta de bens. Né? Tanto que a quantidade de papel moeda ela tem que aumentar todo ano. É normal isso. Tem que acontecer porque você está produzindo cada vez mais. Né? O PIB ele sempre cresce, ele está em expansão. Então você precisa aumentar a quantidade de dinheiro disponível para que as pessoas comprem esses bens. Senão você vai ter se você tem uma contração monetária, você tem uma depressão. Então, você precisa aumentar. Só dá problema quando essa expansão da oferta monetária supera o PIB, supera a produção anual de bens. Então, acho que eu respondi a sua pergunta. Só pra voltar. Petão, você quer fazer alguma pergunta? Você tá morto aí, cambaleando pra um lado e pro outro. Fica à vontade, se quiser fazer uma pergunta pra ele, a hora é agora. Senão eu vou emendar outra. Eu diria justo. Tá. Pera aí. Bom, enfim. Eu ainda quero que você responda o fato do plano real, se ele é realmente essas coisas todas que é falado do jeito que ele é tratado. Tem filme, diversos livros retratam isso. É uma coisa que, porra, é aprendido na escola com muito mais afinco do que o plano Cruzeiro, do que os planos que deram errado. Entendeu? Tudo que a gente sabe, que eu sei sobre plano real, eu aprendi na escola, sei lá, na quinta, sexta série, e eu não esqueci até hoje, de tanto que foi batido o martelo em cima disso. Entendeu? Calma Então. aí. Pode falar, Petro. Quando eu aprendi tudo de forma superficial. Que, Não, tipo, é só o que deu certo. Foi basicamente o que eu aprendi. porque, tipo, por exemplo, Todos os outros deu errado e o plano real foi o que deu certo. é porque, vai ver, não era uma coisa de interesse sua, mas só que pra mim, política e economia andam lado a lado. Então é uma coisa que sempre me interessou. Então, história, geografia é um negócio que sempre me interessou bastante. Então era um negócio que eu acabava aprendendo um pouco mais, prestando mais atenção, não só o superficial, mas realmente me debruçando sobre a matéria, entendeu? Então é por isso que eu lembro até hoje sobre isso. Então é umas coisas que. Só isso. Mas enfim.
Pode falar aí sobre o endeusamento, sobre o endeusamento. Então, o plano real, ele é uma parada meio esotérica, tá ligado? Porque ele foi feito de uma forma que era pra... eu falo isso com a melhor das intenções, tá? As pessoas que fizeram o plano real tiveram a melhor das intenções. Eu acho que até se ele fosse... Se tentasse ser feito de uma outra forma, não teria dado tão certo quanto ele foi. O plano real, ele tem essa parada esotérica porque ele teve várias fases. Você teve o RV, você teve moeda de conversão, cruzeiro real, né? Você teve uma época que você tinha 3 moedas em circulação. Você chegou a ter 3 moedas diferentes em circulação, né? Então, o plano real, ele tem uma parada meio esotérica que é pra você não entender. O que foi o plano real em termos simples? Indexação do dólar. Foi dolarizar a economia. Eles anexaram o valor da moeda com o valor do dólar. Só que eles não fizeram isso de uma forma que você, cidadão comum, pessoa, pudesse entender. Porque tinha todas as questões nacionalistas, né? E tipo assim, peraí, você vai usar uma moeda estrangeira? Você vai deixar a gente refém de uma moeda estrangeira? E a gente é refém de uma moeda estrangeira. Sim. Até um certo ponto, sim. Mas isso seria dependência direta. Hoje a gente tem uma dependência indireta. A gente teria, tipo, diretamente, tudo dependeria de quanto o dólar tá valendo com relação à moeda. Né? Ou melhor, você teria que ter uma reserva internacional proporcional. Né? Mas, enfim, para entender. Eles lançaram uma nova moeda, mesmo plano de sempre. Corta 3 zeros, bota um outro nome e injeta. Só que eles começaram com um programa de corte, né, de gastos, de zerar o déficit público, porque a gente estava falando, né, a inflação é quando entra papel moeda acima dos bens na economia. Mas por que a galera faz isso? Por que você vai colocar esse papel moeda? Tem vários motivos. Né? Geralmente ele é utilizado para financiar a dívida do governo. O governo gasta mais do que ele arrecada, então ele, o que eu vou fazer? Eu posso subir imposto impopular pra caramba, não vou ser reeleito se eu aumentar a carga tributária. Eu posso aumentar minha dívida interna com o título do tesouro e tal, mas eu tô criando uma responsabilidade com o futuro. Eu posso pegar um empréstimo, mesma coisa, né? Tô criando uma responsabilidade com o futuro. Ou eu posso simplesmente ligar a impressora, cara. Liga as impressoras, a gente pega, imprime aí, imprime aí, entendeu? Exatamente. E aí imprime aí, injeta o dinheiro na economia e, paga as dívidas. Só que o governo fez isso vezes demais. Vezes demais. E a inflação ficou descontrolada. Então eles cortaram gastos, né, do governo, zerar o déficit público, né, zerar. Segundo passo do plano real, né, foi a desindexação da economia. Porque naquela época, justamente por aquela questão que a gente falou do salário, tudo era indexado ao IPCA, que é o índice de preços do consumidor amplo, ou seja, a inflação. Subia a inflação, subia o preço, subia o salário, subia tudo. Seu salário mudava 30 dias em 30 dias, entendeu? Seu salário subia 30 vezes em 30 dias, porque ele acompanhava a inflação. Só que isso causava uma inflação inercial. Já sabendo que o salário ia subir, o patrão já subiu o preço. Então, o plano real foi um processo de desindexação da economia, não vai mais subir junto com a inflação. E aí ele criou uma segunda moeda, que era o RV. Então você ia lá no mercado com o seu cruzeiro real. Só que o cruzeiro real era X vezes o RV. E esse valor do RV, ele era mudado todo dia. Então você ia no mercado, tinha o preço da coisa, você dividia pelo RV, te dava o valor e era o que você pagava. Caralho. Olha que nó. Mas aí... Ainda bem que eu não nasci nessa época. Tempo desgraçado, cara. Sim. Mas isso pegou, cara. A galera ia no mercado com calculadora mesmo. Porra, vamos calcular essa porra pra ver se o mercado não tá me enganando. Porque o mercado já dava o valor do RV. Mas o caboclo era tão neurótico, tá ligado? Que ia com a calculadora, porque vai que o cara tá me enganando. O cara tá com a calculadora porque já aconteceu. Sim. Os mercados enganaram. Sim. E tem que fazer isso aí. E, cara... Cara, que tempo bizarro, cara. Sim. Aí você falava, mas o que ia nortear o valor desse URV? O dólar. Ou seja, tava dolarizando a economia. Assim como a Argentina fez, de transformar o dólar na moeda oficial. Só que a gente não fez isso. A gente usava o dólar de base. E isso foi até que o valor de um URV equivalia ao valor de $1. Quando isso aconteceu, o cruzeiro real foi descartado e entrou o real, que valia 1 para 1, paridade 1 para 1. Acho que eu posso estar muito errado. Se você puder me corrigir, me corrija. Mas se eu não me engano, foi a única época que o dólar e o real ficou 1 para 1. Não sei se chegou a bater de novo o 1 para 1.
Eu posso estar muito maluco ou eu posso estar. Essa paridade ela foi mantida por algum tempo. Sim, mas depois daquele tempo, É, nunca mais. nunca mais. Você teve essa aproximação, né? Porque daí o que aconteceu? O Brasil foi acumulando reserva internacional. Porque qual que é o lance? Por que que isso controla a inflação? Eu só posso emitir papel moeda na quantidade que eu tenho de dólar. Senão o valor do dólar sobe. Porque o real desvaloriza. Com relação, o dólar vira o bem. O bem que norteia a minha produção de papel moeda. Então você controla a inflação. Vai falar que aí a gente não tá dependendo dos Estados Sim. Unidos, cara. Sim, tá dependendo. Porra, pra caralho. Por isso que a Argentina quebrou, num certo ponto. Porque a economia americana não vai andar no pau da economia brasileira. Então a resposta não é dolarizar não é tornar o dólar moeda oficial do país. Não, de jeito nenhum. A Argentina fez isso. Ela tornou o dólar, ela indexou com o dólar e falou, não, sei lá qual que é, não me lembro agora o nome da... o peso argentino. Um peso equivale a $1. Só que o que vai acontecer no longo prazo? A economia americana muito mais avançada do que a economia argentina. Então, o valor do dólar vai cada vez subindo mais. E os bens produzidos vão cada vez valendo menos. Na Argentina, no caso, né? Então vai chegar uma hora que você vai ter que abaixar salário. Cara, vai gerar um colapso econômico. Você vai criar uma deflação, entendeu? Você vai criar um cenário diferente, onde os bens valem cada vez menos com relação à moeda. Entendeu? E aí você gera o que aconteceu na Argentina, quebra. Não fecha a conta. Eu tenho uma pergunta, a última antes da gente trocar de... Ô, Petão, você tá literalmente existindo, você tá limpando o nariz. Ô, Petão, você é o maior motivo de eu precisar fazer cortes direto na cara de quem tá falando. Porque enquanto a gente tá falando, você fica limpando o nariz, você joga a cabeça pra frente, você vai pra trás, você fecha o olho. Isso que você acordou 3 horas da tarde, né, lindo? Eu tenho um tique, meu querido. Tá, Na questão do assunto, eu só concordo, porque eu não tenho o que falar, porque eu. Entendeu? Mas eu sei que você não sabe, mas o interessante é não saber, porque você pergunta o que você não sabe. Entendi. Eu não sabia o que era inflação do jeito que ele acabou de explicar aqui, agora eu sei, porque ele explicou. Isso daí eu sabia. Sabe por quê? Porque eu sigo a página 2 Ds de Economia. Caralho, fez o merchan, tá? Por Fez, isso que eu não perguntei. Porque eu sigo, fez, pô. fez o merchan. É isso, é tô isso, é falando? isso. Eu tava reclamando que ele não assiste a live, mas eu também não dou. Eu sigo o 2 de economia, só que eu não fico vendo as coisas, não. É muito difícil mesmo. Mas enfim, eu vou fazer a última perguntinha e a gente vai trocar pro tópico que o Petão vai querer mencionar aí. Cara, a gente já falou de Ciro Gomes. A gente falou do jeito que ele pensa em resolver a inflação. Imprime mais dinheiro, vou te dar mais dinheiro, etc. Colocar mais dinheiro em circulação. Porém, você acabou de me explicar que não é bem assim. Cara, em 95% das entrevistas que eu vejo do Ciro Gomes, quando ele vai ser entrevistado ou quando ele vai fazer, sei lá, campanha política ou algo do tipo, ele se gaba do plano real. Mas, tipo, ele se gaba mesmo. Ele sempre faz questão de falar. Parece Eu- sempre que ele esteve lá desde a criação do negócio. Isso, Entendeu? é como se ele tivesse concebido junto com quem teve a ideia, tá ligado? Ele Ele sempre faz subentende questão. que é isso. Ele sempre faz isso. Inclusive, não pode pegar um aqui. Molecada, vai ser a primeira vez que eu tô fumando esse cigarro aqui. Como é que é o nome dele? Gudan. Melhor do mundo, viu? É Igual o- o Cristiano Ronaldo. É Melhor o do mundo. Gudan Garan. Garan? Garan. Garan. O cheiro dele, eu vou ser sincero, me lembra muito o Black, tá? Só que sem o cheiro de menta. Então a qualidade provavelmente deve ser muito boa. Eu vou acender antes de você responder a pergunta do Ciro Gomes. O isqueiro tá aqui. O Petão veio buscar um aqui. Petão, aparece aqui na câmera, pô. Vamos acender os 3 junto. Cola aqui, ó. Aqui, ó, vagabundo. O Dan aqui, ó. Nossa, mas tu é um mamaco, hein, cara. Só faltou bater a cartela de do cigarro na cabeça, pô, pra brincar. Cola aí. Pega o... Ah, tá aí. Você não vai colar de cueca. Não faz isso. Ah, que horror. Nossa, ficou um bagulho na cabeça do seu pau aí, mano. Um fumo. Você viu que grudou um fumo na cabeça do seu pau, né? Bora acender juntinho, pô. Que nem bebendo champanhe assim, tá ligado? Faz assim, ó. É muito cheiroso.
Bom, isso foi muito gay. Respondendo a pergunta se o Petão é gay ou não, é nesse nível. E deixa eu te perguntar, cara, que perfume é esse que você usa? Meu mesmo? Uhum. Botica. Boticário. Boticário? Caralho, muito bom, mano. Você passou ele que horas? De manhã? É, antes de ir pro trampo. Caralho, Eu tô de você uniforme, inclusive. entrou, eu senti o cheiro do perfume, mano. Muito bom, tá? Vou dar uma pesquisada depois, gostei. Bom, enfim, responda aí da audácia do Ciro Gomes falando que ele é o super-herói, se é realmente isso mesmo. Cara, assim, é difícil você falar que o Plano Real teve um super-herói, né? Você teve uma equipe toda persuarida, você tem o Gustavo Franco, né, que foi, tipo assim, Ah, beleza. Que foi, né, cara, o preceptor das ideias ali que nortearam toda a coisa, né? E foi meio que o pai do Plano Real, né? O Gustavo Franco, ele ficou como presidente do Banco Central um tempo, acabou sendo demitido por causa de umas coisas que ele fez, mas, cara, o Ciro Gomes, ele puxa essa sardinha pra ele, mas ele entrou depois que a casa já tava arrumada. Caralho. Ele entrou pós-casa arrumada, né? Ele entrou depois que o Plano Real já tinha feito, depois que a transição do RV já tinha rolado, entendeu? Depois que a gente já tinha a inflação morta e uma moeda nova em circulação. Ele entrou, e claro, ele ajudou na manutenção, mas assim, falar que ele foi o pai, o preceptor, Que ele Ou tava seja- lá, que ele criou, que ele... não foi bem assim. Ele tá Ou seja, literalmente gozando com o pau dos outros. é isso que eu ia falar. A Você gente leu tá minha mente. conectado, pô. Eu ia falar, o Ciro Gomes literalmente tá gozando Goza com o pau dos com o outros. outros. Mano, Exatamente. gordão, você tá conectado aqui, ó. Tá conectado. E fala a Sai- mesma coisa. Sai daqui, cara. Vai, some, vai embora. E até porque, né, como a gente viu há pouco tempo atrás, austeridade fiscal não faz parte do ideário do Ciro Gomes. Ele é o cara do gastar dinheiro, ele não é o cara do controle orçamentário, entendeu? Não faz parte do hall de ideias dele. Agora que a gente já encerrou, descobrimos a farsa que é o Ciro Gomes, como todo político, inclusive a gente vai conversar sobre isso se der tempo. Quer falar? Não. O Petão vai lançar o tópico que ele pediu pra separar pra ele e pode mandar a braba, Petão, que você tá com uma cara de arrombado. O próximo tópico é a era Lula pós o Plano Real. Só pra complementar, né? O grande. Depois do Plano Real, o grande feito do FHC foi trazer o tripé macroeconômico. Ele trouxe algumas diretrizes O que que foi? serviam de. Então, O isso que eu vou falar. tripé macroeconômico. Ele ainda é, né? O tripé macroeconômico ainda existe. Ele existe, mas nem sempre ele é respeitado. O tripé macroeconômico é o seguinte: câmbio flutuante, meta de inflação e superávit primário. O que isso significa? Primeiro, para você. Quando o Plano Real, isso é um mito, tá? Que tem que o câmbio era fixo. O câmbio não era fixo durante o Plano Real. Ele era flutuante, porém era um flutuante com muita intervenção. Né? O Banco Central, como a gente falou daquela questão da oferta e da demanda, você tem que, para manter o câmbio estável, você tem que vender você tem que injetar dólar na economia. Você fala, pô, como é que eu vou injetar dólar se eu não tenho a impressora do dólar? Quem tem a impressora do dólar é o Banco Central americano. O Brasil compra moeda dólar, compra dólar, e estoca. Na hora em que o dólar começa, ou melhor, na hora que o real começa a se desvalorizar frente ao dólar, ele vende. Aquele papel moeda entra em circulação, o valor do dólar cai. Uma forma que o Banco Central tem de intervir na economia mundial e baixar o valor do dólar com relação ao real. Então tinha muita intervenção, estava queimando todas as reservas internacionais do Brasil. E aí o Gustavo Franco caiu, e enfim. Então quando o Lula ele assume, né, quando o dólar tá em R$7. Tá em uma alta gigantesca, né? O tripé já tava indo pro saco. Caralho. Né? Saco não, pro cu, pô. Tava indo pro caralho. Você tem um cenário bem, bem ruim. Esse valor tá atualizado pros dias de hoje, tá? Não é. Ah, tá. Tá atualizado pros dias de hoje.
Eu achei que valia R$7 na época. Não. Não. Então, valia na época R$7, mas não. Enfim. E aí o Lula, ele muda a imagem, né? Porque, tipo assim, ele sempre teve uma imagem meio queimada porque ele era o sindicalista, o guerrilheiro, e pro mercado isso não era uma parada legal, entendeu? Tipo, cara, você tá falando de economia mundial, você tá falando de comércio, né? Investidor no Brasil, a galera ficava, não vou deixar minha grana num país onde um maluco é presidente. Maluco no que eu digo comunista, tá? Não só doido. Porque você falou aí, eu não vou deixar o dinheiro de um maluco é presidente. É mais ou menos o que tá Hoje- acontecendo aqui, né? Sinistro falar isso. Mas beleza, pode continuar. Então ele abandona ali as bravatas revolucionárias e tal, e assume a imagem de um social-democrata, assim, um cara de centro-esquerda, né? Não mais um revolucionário. E aí o Lula ganha, ele ganha no segundo turno com 62% dos votos, e Bastante, hein? sim, e ele, assim, diz que ele vai manter o tripé, e ele mantém, né? Tanto que o primeiro mandato da era Lula foi, economicamente falando, ele é lembrado pelas bonanças, assim, porque o Lula mantém o tripé, é, e faz essa coisa do estado de bem-estar social sem revolução, né? Ele traz uma coisa bem mais light, né? Tanto que o Lula Paz e Amor. Exatamente. No Duda Mendonça fez um trabalho maravilhoso ali. E aí você tem na equipe dele, né? No Bacen, no Banco Central, você tem o Henrique Meirelles, né? Depois do que ele fez na era Temer, dispensa comentários, a gente vai chegar lá, né? Mas... Caralho, o cara já era ativo na. O cara já era ativo na política na época, tá? É tipo, o slogan é: tem problema, chama o Henrique Meirelles. É basicamente isso. Você tem na Fazenda o Palocci, ou seja, você tem uma equipe de pessoas extremamente moderadas. O cara não pegou ele não pegou guerrilheiro pra botar, ele pegou político articulado, entendeu? Ele pegou gente que tinha gabarito ali pra trabalhar com ele. O tripé é mantido, você tem a superávit primários. Por que é superávit primário? É a arrecadação do governo, né? Então o governo, tipo assim, arrecadou mais do que gastou. Manteve o gasto ali na coleira, entendeu? Ele não fez nenhuma burrada, né? A inflação cai, né? Você tem um cenário mundial muito favorável. Você tem um mundo em crescimento pela abertura comercial da China. Foi quando a China começou a mudar a sua política externa, né? E comércio e tudo mais. As commodities estavam todas em alta. Então você tem assim, o Lula ele pega em 2002 a casa arrumada, entendeu? Ele tá com a casa arrumada. Ele não. Ele chegou depois que o Plano Real já tinha matado os maiores problemas. Mas isso não significa. Não é menos meritório o governo que ele fez. Porque, cara, ele manteve. Tá ligado? Ele podia ter detonado tudo. E ele não detonou. Então, assim, é um puta ponto positivo, né? Porém, Calma aí. É isso aí mesmo que Calma você aí. ouviu. Matheus Comunista. É isso aí. Então Apoiador, quer dizer tá? que o primeiro ano do governo Lula foi um bom ano de governo? não o primeiro ano. Na questão economicamente falando. Não o primeiro ano, o primeiro mandato. Primeiro mandato, Primeiro mandato. o Lula economicamente falando, que é Uhum. a sua especialidade, economicamente falando, o Lula foi um bom governo. Sim. Podemos dizer que a especialidade do Lula era prosperar, ao invés de matar, como o do presidente atual. Cara, não diria que. Porque assim, a gente não tá falando que ele inventou alguma coisa. Ele manteve aquilo que já estava feito. Então, assim. E ele pegou um cenário mundial muito bom. Mas sim, meritório pra caralho da parte dele. Né? Aqui no Brasil, cara, o cara não tem que. Não tem que ser um gênio, tá ligado? Se ele só não fizer cagada, ele já tá. Ele já é ótimo, cara. Entendeu? Ele basicamente pegou um computador super foda arrumado, ele só usou ele sem mexer na configuração. Foi basicamente Só deixou isso. rodar sozinho. Só deixou deixou- rodar. É isso. Só deixou ele rodar. É isso. Exato. Só que aí, no meio da coisa, a gente começa a ter os problemas de corrupção. E assim, é um contrassenso, porque quando o primeiro mandato do PT foi instalado, ele se elegeu muito na propaganda de que eles eram, tipo, o partido que ia corrigir o Brasil eticamente. Porque você já tinha vários escândalos de corrupção, sempre teve, né? A máquina pública super inchada, então esse tipo de coisa não é anormal acontecer. Daí já é comum no Brasil, na verdade. Sim. Desde sempre foi. É E aí, novidade. pouco antes do Lula ser eleito, aconteceu a crise dos bingos.
que um presidente da loteria do estado do Rio de Janeiro foi pego extorquindo um empresário. Você tem o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Caralho, Cachoeira é um clássico. Ele gravou o cara pedindo propina e tal. Cachoeira é um clássico. Você tem todo esse caso, você tem a corrupção dos Correios, que foi em 2005. Maurício Marinho recebia propina de empresário para favorecer a licitação, aí foi gravado. E aí foi quando o Roberto Jefferson abriu a boca e você tem o mensalão. Né? Há quem diga que foi a primeira tentativa de golpe totalitário no Brasil, porque assim, era como se um partido dominasse toda a Câmara através do dinheiro. Você tinha um partido dominando o esquema inteiro. Quem foi o testa de ferro foi o Dirceu. Isso vai impactar depois a eleição da Dilma até. José Dirceu, que você tá falando. Sim, sim. Porque, na verdade, o Dirceu era o maior nome do partido, depois do Lula. Uhum. Ele era o maior nome do PT depois do Lula. Né? E assim, como que você quer dizer que, tipo, tem uma compra de votos dentro da Câmara chefiada pelo partido do presidente e o presidente não sabe absolutamente nada? É complicado aí. Não, e literalmente foi o que aconteceu, porque quem puxou a bronca foi o Dirceu. Ele ficou como o responsável pelo mensalão. Ele que levou a culpa no final da história. Cara, eu vou fazer uma analogia aqui meio burra, mas só pra instigar um pouco a conversa. É foda falar, tipo, porra, aconteceu na Câmara, com o partido na presidência era o mesmo do presidente. Como que o presidente não sabia? Porra, vamos lá, vou dar um exemplo Peraí. aqui. Posso falar? Eu tava falando, mas pode. Dá o O papo. Dirceu não é ministro do Supremo? Não. Você tá confundindo. O Dirceu, ele foi preso até um tempo atrás, tá solto hoje, mas ele não é ministro, não. Na época, ele era chefe da Casa Civil. Ele é um dos pica do Por PT. que eu escuto José Dirceu até hoje? Porque ele é um dos pica do PT. Basicamente. Até hoje? Até hoje ele é, pô. Caralho, mano. O cara tá nessa... Dizem que o Zé Dirceu é quem dava as cartas no PT. Sim, ele era o chefe do partido. O chefe. Ele era o chefe do partido. Não, e que ele é até hoje. A Gleisi Hoffmann tá lá só pra tapar... Calma aí, vou dar um corte aqui. Não, hoje em dia, a Gleisi Hoffmann nem é nada, mano. Depois que o Lula foi solto, a Gleisi Hoffmann basicamente não existe. Ou seja, por trás de um homem, depois que o homem entra em cena, a mulher some. Ou seja, depois que o Lula voltou à Do cena, nada, Petão Gleisi Hoffmann Beze de Pio. sumiu. Red Pilato. Sumiu. Exatamente. Sumiu. A Gleisi Hoffmann sumiu. Tá, Até hoje não escuto nada sobre ela. eu vou dar vou falar minha analogia que eu ia falar. Como é que é possível o Lula não saber? Cara, eu sou um pai e eu tenho um filho, entendeu? Meu filho vai morar na cidade vizinha. Eu vou alugar uma casa pra ele porque ele tá fazendo faculdade lá. Vai passar 7 meses. Meu filho foi preso, eu tenho que ir lá pra ver o que tá acontecendo. Chega lá, descubro que a casa virou um ponto de tráfico de droga. Porra, eu tava pagando, tudo que era comprado lá era com meu dinheiro, só que eu não sabia. Meu filho escondeu de mim, porra. E aí? Tem como ou não tem como ele não tá sabendo? Cara, é um pouco mais complicado com a sua analogia, porque Nossa, foi bem ele tava no núcleo, né? Ele tava lá dentro, ele não tava externo. E outra, as pautas que estavam sendo votadas era pra favorecer ele, não pra favorecer o Dirceu. Era pra que as pautas que ele encabeçasse colocasse uma vaselina ali, tá ligado? Pra entrar mais fácil, né? Então, assim, é muito complicado. Claro, cara, quem sou eu pra questionar a justiça brasileira aqui nessa conversa? Se eles chegaram a essa conclusão que o cara não tinha a ver com a conversa, e outra, caso encerrado, foi julgado, condenado, foi julgado e condenado. Então, acabou o papo. Mas que é um motivo controverso, E aí, assim, você não tem só o Dirceu. Você tem
o Delúbio, que era tesoureiro do partido. Então, assim, não foi um esquema de corrupção generalizado, foi um esquema de corrupção chefiado por um partido. Visava interesses exclusivos de um partido. Presta atenção, ó. E se você há de julgar agora nessa live, o que acontece, meu querido? O que é adjulgar? Eu sou... Nunca ouvi essa palavra antes, cara. E se você há de julgar Se você tiver agora? Se você tiver que julgar agora. Eu tô traduzindo. Beleza. Eu falo Você é petanês, preso? tá? Eu falo Você petanês. é preso pelo STF hoje mesmo ou não? Cara, eu prefiro não pagar pra ver. Vou falar aqui, tá? Bom, existe N possibilidades. É óbvio que o que mais faz sentido é que ele participou, porque não tem como uma coisa ser feita embaixo do seu nariz e você não Concordo. saber. Saber de nada, né? Mas, porra, a gente tem que ponderar ali que tem uma 5% de chance dele não tá sabendo e tem uma 5% de chance dele ter sido usado como marionete do próprio partido, entendeu? Ah, Ele ter sido usado como uma massinha de manobra ali, pô. Ele era o mais Puta. engajado, ele era o mais pica na luta. Petão! Eu tô fazendo o advogado Lula- do diabo, calma. o Lula feito como massa de manobra é complicado. Amigo, no começo, pra você ver, ele era tão aguerrido na luta que ele não conseguia ser eleito. Porque ele era literalmente um comunista. Ele era literalmente um comunista. E o que o comunista. Caralho, o que o comunista quer? Sangue de burguês escorrendo. Pode jogar. É isso que o comunista quer. O comunista quer dançar samba no seu sangue, meu pai. Essa carinha de burguês aí, coveiro fofo. É o coveiro mais fofo de Taubaté. Coveiro gourmet. É o coveiro gourmet. Pisa fofo, É tá? isso que eu digo. Tênis de Fofíssimo. R$1.000, pô. Tênis de R$1.000. Fofíssimo. E aí, dando segmento, a gente tem o ano 2, né? O segundo mandato do Lula. Cara, quando ele é reeleito, meu... Calma aí, Tipo calma aí, assim. calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Antes de ir pro segundo mandato, eu quero ir no banheiro, mano. Beleza, Você beleza. importa da gente continuar a pauta? Você quer voltar pra ouvir? Não, é que eu quero voltar pra ouvir. Demorou. Então vamos esperar. Espera aí. Deixa eu só ir dar uma urinada lá. Já volto. Aí a gente vai comentando aí. Cara, foi o primeiro mandato, apesar dos escândalos de corrupção, tipo, já pipocarem ali no entorno, né? Olhando pelo lado econômico, que é a parte que me toca, cara, não foi um mau mandato. Né? Claro, a gente tem que levar em consideração também que ele pegou a casa organizada, ele não chegou no olho do furacão. Mas assim, ele fez um bom mandato, né? Ele manteve as políticas macro, Peraí. Ô, Petão, vai lá fazer o que você tem pra fazer pra gente poder continuar o assunto. Que a gente tá Se só. escutar, eu não vou saber o que tá rolando. A gente tá enchendo linguiça, a gente tá voltando, comentando os que a gente já falou. Só isso, pra não ficar. Traduzindo, o que o Matheus disse é que o 2 de economia diz que o segundo mandato do Lula, economicamente falando, foi um bom mandato. Peraí, a gente tava falando do primeiro. A gente nem chegou No segundo. A gente vai esperar você voltar do banheiro pra bater o martelo. Então, pera aí, deixa eu urinar então. Nossa, mas ele tá doidão já, hein? Tá, Caralho. o corote não bateu bem. Antes de começar o quadro aqui, a gente tava tomando uma cervejinha de boa, aí do nada tava eu e o Matheus aqui. Aí o meu irmão solta. Se eu passar mal, me levem pro hospital. A gente só olha a garrafa de corote que ele tava segurando na mão vazia. O cara simplesmente coringou pra cima do corotinho e já era. Tá aqui fazendo graça, mas tá muito louco. Enfim. Eu tenho uma coisa em mim que me faz acreditar que só falta. Eu não sei como é que você é a respeito. Como é que você se sente a respeito do Ciro. Racionalmente falando e emocionalmente falando. Porque, querendo ou não, mesmo que a gente tente ser o mais racional possível, a política ela sempre tem um pouco de fígado ali. Ela sempre tem uma pitada de emocional, a gente querendo ou não. Então eu gostaria de saber o que você sente a respeito do Ciro Gomes, porque pra mim, eu até conversei com o Petão, ele chegou. A gente. Caralho. Que pra mim, eu já até conversei com o Petão, a gente chegou num consenso de que realmente, entre Lula e o Bolsonaro, seria preferível o Ciro. Por quê? Porque ele tem um plano de governo a ser implementado e ele foi o único que até agora não tentou. A gente já teve Lula, a gente já teve um mandato de Bolsonaro
E por que não ter um mandato de Ciro? Pra ver se funciona. Cara, boa pergunta. Assim, num sentido, num olhar puramente racional, né? Sem deixando emoções de lado. Nesse momento que a economia do Brasil e do mundo se encontram, eu não acho que seria o melhor dos momentos para o Ciro. Por quê? O Ciro, ele tem essa questão dos gastos e ele sempre, nas todas as entrevistas que eu vejo dele, ele sempre reclama muito da taxa de juros, que é um problema. Né? Taxa de juros alta não é sinônimo de saúde econômica. Na verdade, é sinônimo de que tem alguma coisa errada com a sua economia, se a sua taxa de juros está muito alta. É um indicativo de que a coisa está ruim. Ah, então vamos baixar a taxa de juros que vai ficar tudo bem. Não. A taxa de juros é um sintoma. Se ela está alta é porque a elevação da taxa de juros vem de uma outra causa. Né? E para a gente poder baixar a taxa de juros, a gente tem que resolver esse outro problema. Né? No caso agora, a taxa de juros está aí a 13,75 por causa da inflação. Então, quando a inflação baixar, a tendência é que a taxa de juros caia. Mas se o cara quer abaixar a taxa de juros na canetada, você vai ter um problema inflacionário. Se o cara quer fazer uma lei... É o quê? Agora eu tô olhando pra você, mano. Agora que você já cortou, fala, cara. Então depois eu faço um corte, vai. Olha pra câmera quando estiver falando, não pra ele. É porque mesmo a gente querendo ou não, o podcast ainda é uma conversa. E falar com a câmera é meio complicado. Que se foda, eu quero o máximo que vocês têm que dar, entendeu? Você já viu o Flow, o Podpah, os caras conversando Vou com a bater câmera? aqui. Por que você não trouxe uma pra mim? E uma pro pastor? Ainda bem que você vai dormir no quarto só pra você, viu? Deixei tudo na geladeira. Só tinha uma. Você tá chapando? Ainda bem que você não vai dormir com chave. É. Mas enfim, se continuar o raciocínio. Então, né, por essas questões, né, como a gente já tá num cenário de... Por exemplo, se o Ciro pegasse em 2018, seria uma boa. Porque ali você tava com a taxa de juros baixa, inflação controlada, né, ignorando tudo, Por causa do Temer. pode deixar em cima. Cara, a gente vai chegar lá. Você quer dizer que o Temer É uma- foi o melhor presidente até hoje? É uma coisa que eu queria conversar sobre. A gente sabe que o Bolsonaro, ele foi um mamaco controlando a pandemia, etc. Ele literalmente... Mamaco é aquele cara que entra num jogo online e ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele literalmente tá batendo a cabeça no teclado ou o teclado na cabeça porque ele não sabe como funciona. Pode pegar, fica à vontade. Não, esse aí é meu. Eu trouxe de Brasília esse aí. Tem uma fileira aqui. Não, a fileira é aqui, cara. Mas você tá muito bêbado, Tá cara. bom, não quero do ruim. Mas enfim, Posso pegar? a gente sabe em 2018, beleza. Mas, cara, se não fosse a situação que o mundo tá, pandemia, guerra, sinceramente, eu posso até ser mal interpretado, mas foda-se. Eu acho que o Brasil não estaria numa situação tão ruim. Até porque, se a gente for olhar os números crus, o Brasil é uma das menores inflações do mundo. Bolsonaro é um bom presidente. Tem países da Europa com inflação maiores que a do Brasil. Entendeu? Aqui tá controlado a inflação, querendo ou não. Entendeu? Então, eu acho também que, tipo, por exemplo, se o Ciro pegasse o Brasil em 2018, da hora. Mas ia chegar a pandemia, ia chegar a guerra, ia cagar tudo. Quando eu falei, eu pensava num cenário onde sem pandemia e sem guerra, né? Ali seria um cenário ok para ele assumir, né? Quanto ao governo do Biruliro, cara, em 2018 você tinha todos os indicadores positivos. O mercado estava recebendo ele bem, né? Tanto que o Guedes e o Roberto Campos Neto, Guedes, ministro da Economia, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, fizeram uma porrada de cagada, cara. E, tipo, o real não despencou. Porque, tipo, a galera, tipo, pelo capital que eles têm lá fora, a galera falou, não, mano, eu ainda confio nos caras, tá ligado? Apesar de eles estarem fazendo um monte de aberração durante a pandemia. falar outro? De aberração? Do Guedes, isso. Do Guedes. Primeiro, jogar o teto do orçamento, né?
o teto de gasto pro espaço, né? Aprovar a quebra do teto, né? Sim, né? Mas mais grave do que o Guedes foi o Campos Neto, que deixou a taxa de juros abaixo da inflação. Vou pegar isso num campo, um campo prático. Sim, mas vou botar isso num campo prático. Imagina que você pega um empréstimo que a taxa de juros está menos que a inflação. Ou seja, você devolveu o dinheiro menos do que você puxou para você. Você pagou de volta menos do que você recebeu. Ou seja, você ganhou dinheiro pegando empréstimo. Quem pegou empréstimo na pandemia ganhou grana, fez grana. Esse tipo de aberração que foi feita. Pô, eu vou falar um exemplo prático aqui. Meu pai, ele comprou um carro em 2019, no meio de 2019. Hoje o carro dele vale 15 mil reais a mais. Entendeu? Mesmo sendo um usado de 2019, que ele comprou 0 na época. E isso é por causa da inflação, né? Porque, como eu disse, a inflação ela valoriza os bens físicos, né? Com relação ao dinheiro, desvaloriza o dinheiro. Então, qualquer bem físico durante a inflação, durante um período de alta da inflação, vai se valorizar. Né? Você tem essa questão porque o dinheiro vale menos, né? Então, sim, a princípio, com exceção o mercado estava bem receptivo, né? Com relação ao governo Bolsonaro, né? Porém, teve tudo que aconteceu, né? E a gente gerou. A questão tá controlada, cara, porque aqui, devido ao Brasil pré-plano real, a gente tem experiência com inflação, cara. A gente é um dos países que mais que tem preparo pra isso aí, porque a gente nasceu na inflação. Pô, você tem inflação no Brasil, velho, desde o Império, tá ligado? A gente nasceu no samba de pagode, caipirinha e putaria. Tá ligado? A gente tá acostumado com isso aí. Sistema bancário é tudo indexado, velho. Os caras. Pô, mano, tem inflação, nego nada de braçada, velho. Tá nem aí com nada, tá ligado? Nem sofre. Vamos voltar pro ponto que o Petão queria. Deixa eu puxar aqui, então. Lula era 2, né? Ufa, Lula era 2. Ano 2. Eu queria saber sobre o seu julgamento a respeito da era 2 do Lula. Então, vamos fazer um Lula resumo. após 2006. Isso aí. O Lula é reeleito, o mercado continua extremamente positivo com relação a ele. Economia global bombando. Crescimento, né? Só que o Lula, ao invés dele usar o capital político, e aí a gente começa o primeiro grande erro do Lula, tá? Agora a gente vai falando pelo CPF dele, tá ligado? A gente falou ali do mensalão e tal, mas não tinha um envolvimento direto. Agora a gente vai falar de um erro pelo CPF dele. Cara, ele tava com o Congresso, a Câmara na mão, velho. O cara fez um puta mandato no primeiro mandato dele. Fez um puta mandato. Então ele podia ter usado aquele capital político que ele tinha para fazer todas as outras reformas que o Brasil precisava. E reforma estrutural é o que a gente sempre precisa, porque a máquina é muito inchada, né? Então a gente precisa de reforma estrutural para cortar a gordura. E, cara, ele optou por inflar o consumo, né? Essa é uma falácia econômica muito grande, que para você ficar rico você tem que aumentar a demanda. Não, você tem que produzir melhor, mais e melhor, né? Para que o preço do seu bem caia e você atenda melhor a demanda, certo? Só que ele optou por políticas de inflação da demanda. O que isso significa? Abaixar os juros, expansão de crédito, Minha Casa Minha Vida, vamos financiar. Cara, os juros do Brasil era alto naquela época, justamente para conter a inflação. Mas, então assim, ele fez um spread de crédito muito grande, né? Ele financiou muitas políticas de crédito. E o resultado foi um cenário nacional econômico, né, de decadência, crescimento econômico perdendo cada vez mais o impulso, a média educacional em baixa, lei trabalhista arcaica, né? Vale lembrar que a gente herdou as leis trabalhistas lá de Getúlio Vargas. Então você tem, tipo, mais 50 Que veio anos do aí. fascismo. Essa é outra pauta. Essa é outra pauta. Um outro dia nós enrosca aí nessa, porque o assunto é longo. Vargas não foi fascista, tá? Ele fez o necessário. Enfim, né, você tem uma puta oportunidade de fazer reformas que iam trazer benefício pro Brasil em 10 anos, que foi descartado. Foi simplesmente jogado no lixo. Aí você tem 2008, né, a crise financeira internacional, né,
E a bonança que a gente. O período que a gente teve de bonança em 2002 encerrou em 2008. Né? O Brasil volta para a realidade, é maior crise global desde 1930. Você tem alta do dólar, balança comercial ruim, o governo começa a atuar cada vez mais na economia, né? Ele tem que gerar cada vez mais intervenções, né? E o Lula, ele acaba, porque a crise de 2008 foi uma crise de crédito. Então, assim, a gente não foi tão afetado na época por causa das políticas de crédito que o Lula estava fazendo, né? De expansão. Só que o que ele não sabia, ou sabia, né? Enfim, vou falar, ele não sabia, é que isso ia cobrar um preço alto depois. Porque você está injetando dinheiro. Supostamente eu não sabia. Mas. Vamos ser honestos, cara. Vamos botar no senso do cara. Ele não sabia. Deu, mas assim, se você expande a quantidade de dinheiro em circulação, você vai ter inflação. Que vai ser a bomba que vai estourar na era Dilma, que daqui a pouco a gente vai pegar. Mas a semente da inflação da era Dilma estava sendo plantada aqui, com as políticas de expansão de crédito, que foi feito na era 2. Né? Então, o aumento do crédito gerou uma bola de neve. Né? O governo adotou essa política de expansão monetária. E o Brasil teve um aumento do PIB, porque o M1, né, a quantidade de dinheiro emitido, ele entra no cálculo do PIB. Então você gera literalmente um aumento do PIB com a expansão de moeda. Sim. Então você gera um aumento do PIB. Você teve um PIB gigantesco no segundo. O Lula encerra o segundo mandato dele com 90% de aprovação. O Brasil inteiro. Caralho, muita coisa. Sim. E aí, dando uma prévia um pouco da era Dilma, né, você... Quem que era o favorito do partido depois do Lula? Era o Dirceu. Só que o Dirceu tava queimado por causa do mensalão. Então não tinha como ele entrar. E o Lula precisava de alguém que, tipo assim, ele pudesse colocar, que fosse da confiança dele, que, tipo assim, não fosse puxar a bronca pra ela, entendeu? E não, eu que vou levar o partido nas costas agora. Então, tipo assim, ele pega a Dilma, que tinha sido ali ministra da Fazenda, né, cara, sem capital político nenhum, uma pessoa, cara, não era popular, não era carismática. Uma boa ministra, mas como político. Mas como capital político, zero. Ninguém conhecia. Tipo, não, puta, cara, ela foi. Porra, não foi nada, tá ligado? Tipo assim, não que não foi nada. Ela exerceu cargos importantes. Mas assim, ela não tinha um nome, ela não tinha um Know-how político. isso, né? Uma fama ali, né? Então, tipo assim, ele. Só que o cara que tem 90% de aprovação do público, cara. Se ele quisesse botar eu lá com 8 anos de idade, eu era presidente, velho. Quem ele indicasse ali ganhava, velho. O cara tem 90% de aprovação, maluco. Tá Caralho, ligado? coisa. E aí a gente encerra aqui no ano 2 com uma eleição de 2010. Tem alguma. Eu vou deixar vocês dois conversando um pouco e vou abrir rapidinho. Vocês podem Uma continuar coisa que eu assim, tá? sei é que no período de 2010, a Dilma era como se fosse unânime. E, tipo, a minha mãe votou na Dilma no primeiro mandato dela. E o meu pai ficava indignado, mas mesmo assim a minha mãe votou. E a Dilma ganhou de lavada. Pelo que eu me lembro, eu era muito pequeno. Mas ela ganhou fácil naquela época. Não escutei o seu oi. Oi? Não ainda? Ah,
Agora escutei. Pork. Leroy. Leroy. Agora escutei. Pork. Kevin Durant. Agora É, escutei. boa. Então, assim, né, você teve essas políticas de expansão de crédito que ajudaram pra cacete as pessoas que precisavam, né, que estavam ali mais humildes. Só que, cara, não basta intenção, né, velho? Às vezes você tem uma puta intenção da hora de ajudar a galera, mas você acaba quebrando a perna de todo mundo, né, depois. Porque quem sofre com o mal da inflação são sempre os mais pobres, Sim. né? São eles que vão apanhar. E essa barba aí, mano? Vai, vai manter o Osama Bin Laden aí até quando? E depois? E era Dilma? Pode meter bala? Pode continuar? Mas é pra meter bala, meu querido? Vai dormir, hein? Enfim, cara. Aí você tem a era Dilma, né? O Lula escolhe a Dilma praticamente como um poste ali, né? Sim. Quem ele quiser colocar, ele coloca, né? Uhum. Alguém que ele pudesse usar pra continuar no poder, né? Indiretamente. Né? O que ele falasse, ela acataria, né? A Dilma não era a opção mais popular, sem carisma e também não tinha um histórico, né? Grande ali de atuação. Sim. Mas como Foi o que se demonstrou. foi o que deu, né? Tipo, eu não tive essa noção, mas eu só tive essa noção de que a Dilma literalmente era um poste depois do segundo mandato dela. Que, Sim, tipo, veio o terceiro, aí, tipo, tudo ficou escancarado. Tipo, o Lula sempre esteve por trás de tudo, mesmo na era Dilma. é. E aí, cara, só que assim, a Dilma ela pega o governo do Brasil num cenário totalmente diferente do que se tinha no governo Lula. Quando o governo Lula Lula chega, pegou. o mundo tava num cenário legal. Expansão da China. Pô, cara, o mercado chinês é gigantesco. O mercado chinês é Explodiu gigantesco. naquela Então, época. assim, é uma entrada de uma demanda, cara, surreal, entendeu? Com a abertura do mercado chinês. Quando a Dilma entra, cara, você tá, tipo, com o mundo detonado por causa da crise de 2008. Tá tudo ferrado, cara. Tipo, não é um cenário esperançoso externo, Hum. né? E a riqueza, ela vem do comércio. Né? A riqueza, a origem da riqueza é o comércio, é a troca. Então, se os países lá fora não estão comprando, né, o índice de atividade econômica vai ser reduzido. E aí a Dilma, ela abraça essa coisa do Estado interventor, ela reduz os juros na canetada, né, sem diminuir gasto, sem fomentar a poupança, poupança no sentido, não o que você tem lá no banco, tá? Poupança, quando eu falo poupança, é justamente guardar, né, o acúmulo de capital, né, para Sim, é o investimento, que rolou bastante na época. né, o quê? É o que rolou bastante na época. Não, que não rolou na época, né? Não rolou fomento à poupança, não rolou investimento na época da Dilma. Né? Investimento nesse sentido, assim, do mercado privado, né? De investimento de capital. Ela não fomentou esse tipo de coisa. Então, aí você tem, né, a grande aberração econômica do governo Dilma, que é os campeões nacionais, BNDES. Vamos financiar as maiores empresas do Brasil. Mas Aí que tá elas um já dos maiores. são grandes, parça. Você não precisa Então, financiar. Não é onde tá ela os que maiores precisa. rolos do Brasil é isso. É o Exato. BNDES, um dos maiores rolos do Brasil é isso. Centenas de Maiores rolos. bilhões, velho. Centenas de bilhões entregues a empresários que eram amigos do governo. Vai o pequeno empreendedor lá no BNDES pedir um empréstimo. Consegue 3 Nossa mil, amigo. senhora. Entendeu? É Vai. igual um pequeno artista arranjar investimento da Lei Rouanet. Mesma Exato. fita. Exato. Vai lá Né? tentar a sorte. E aí que foi financiado as obras em Cuba, as obras em todos os países que tinham regimes autoritários de esquerda. Né? Sim. Foi o BNDES ali, foi ponto-chave para fazer esse tipo de coisa. Né? Cara, você teve, né, ou também o controle de preços no combustível, né, dos canetaços.
O mercado, dali em diante, o mercado global começa a se recuperar da crise de 2008 e o Brasil entra numa espiral, né, decadente, né, cada vez Isso, mais. isso é do primeiro pro segundo ano da Dilma. Primeiro mandato. Nos Uhum. primeiros 4 anos ali foi o que aconteceu. O dólar começa a subir, o desemprego começa a crescer, né? Aquele ciclo bom de 2002, né, começa a afundar, cara. Começa a acabar, entendeu? A É Dilma faz... por volta de 2010 para 2012 começou a embaçar ali. Sim. Né? Você tem o tripé macroeconômico lá, que foi tipo a sacada genial do FHC, vai pro espaço, né? Você tem inflação batendo no teto, e ali começa, cara, a coisa a desandar, né? A economia do governo Dilma teve o pior desempenho em 5 anos, maior inflação e o menor crescimento desde então. 36% do PIB era devorado pelo governo, né, em um cenário de inchaço de estatal. Né? Foi o auge do superfaturamento das coisas, né? E aí você tem Copa do Mundo, cara. Nossa, a Copa do Mundo foi o zaralho de tudo. Foi o ápice de, mano, muita lavagem de dinheiro e descaralhação a rodo. Sim, você tem os BO dos 20 centavos, né? As manifestações. Além... Do aumento da passagem de ônibus que estourou o arregaço inteiro em 2013. Sim, né? Você tem os escândalos do BNDES, que de 2003 a 2015 financiou as maiores empreiteiras do Brasil para trabalhar fora do Brasil. Foi realizado obra na Venezuela, Cuba, Peru, Argentina, República Dominicana, todos os governos de esquerda na época. 692 milhões de reais foram usados para reforma do Porto de Cuba. Você tem o programa Mais Médicos, que 70% dos rendimentos eram enviados compulsoriamente para cubanos. Os caras escravos aqui no Brasil, velho. Isso daí eu não engulo. A gente teve escravo cubano, velho. Isso daí eu não engulo até hoje. Escravo cubano, velho. É isso que rolava. Imagina, você viver com 30% do seu salário porque 70% vai ser mandado para um governo. Sim, isso daí eu não engulo até hoje. Né? Pô, cara, imoral é o menor das questões aqui, né, cara? Roubar 70% do salário de alguém é cruel, cara. Pra não falar outra coisa. Pra não ser cancelado. E aí a gente tem ano 2. Já vai meter bala pro ano 2? Bora. Então, beleza. Brasa. Aí você tem eleição, né? Eleição de novo. Dilma e Aécio, cara. Nossa, essa foi pegada, mano. Aécio ali na centro-esquerda, linha FHC. A eleição é apertada, a urna foi questionada. Foi o pós-mito. Cara, todo o cenário que a gente tem... Veio o Aécio. Não, cara, todo o cenário... O Aécio foi o mitinho. Foi o mitinho da época, até todo mundo conhecer quem o Aécio era, tipo, realmente. Não, cara, a galera votou no Aécio porque você não tinha outro nome, né, velho? Até ali, velho, o Brasil era dividido entre PT e PSDB, velho. Era um ping-pong ali, cara, de estado, município e presidência, né? Mas, enfim, ali, cara, o cenário que a gente vive hoje começou ali. Porque ali, devido a todas essas questões que eu citei aqui da economia do governo Dilma, que foi tudo detonado por causa das sementes que foram plantadas no Lula 2, né? O Brasil começou a ficar dividido. Então, o cenário que a gente tá tendo de polarização hoje, que é a questão de todo mundo, não, porque o Bolsonaro, a gente tem que dar uma folga pro cara, porque assim, começou lá atrás, cara. Começou lá atrás, entendeu? Ali foi, naquela eleição foi que a coisa começou. A urna começou a ser questionada, porque falou, pera lá, uma eleição muito apertada, velho. Foi uma eleição muito apertada, e daí tem recontagem. Como é que funciona esse negócio de recontagem? Até então a gente não se preocupava com isso. Contagem secreta de votos. Então, a gente descobriu isso ali, porque até então, cara, ninguém se preocupava. Pera lá, o cara ganhou com 68% dos votos. E daí?
Não, ganhou, velho, 68. Agora, pera lá, um ganhou com 52. Pô, mano, é uma margem apertada, né? Será que não houve um erro? Não estou dizendo que houve um erro, mas estou falando que esse tipo de dúvida começou a brotar na cabeça das pessoas. Uhum. Foi Entendeu? naquela época mesmo que começou Foi a brotar. ali a coisa começou, né? Então, e é engraçado porque, assim, tudo que a Dilma falou que não precisaria acontecer, subir os preços e tal, foi o que aconteceu. Assim que ela ganha, cara, você já tem o pico da conta de luz, né? Os juros, né, da casa própria, o preço do combustível sobe, passagem do transporte público, os impostos. Cara, ela cortou verba da educação e da saúde. Assim, os juros estava a 13,75 e o IPCA a 8%, nos juros que tá hoje, né? E um IPCA de 8%, maior do que hoje. Né? 12 milhões de desempregados. Você tem esse cenário, né? A Dilma ela faz um controle artificial da inflação com a taxa de juros. Contudo, a Dilma ela tem que lidar com a realidade. Né? Uma hora a conta do que tinha sido feito antes ia ter que chegar. Né? E aí você tem a Operação Lava Jato, que começa a correr, né? O Youssef preso, ele delata Dilma e o Lula, você tem a Petrobras quebrada, né? Dívida de 580 bilhões. Então, assim, as empresas destruídas, né? O povo puto, cansado, né? O PIB cada vez mais encolhendo e a população empobrecendo. Esse era o cenário. Entendeu? Era esse o contexto da época. Né? Protestos de 2015 e 2016, e aí você tem a queda. Iniciou em 2013, né? Aí Isso. 2014, 2015 foi. É que 2014 foi eleição, né? Sim, aí foi renovecendo e dava 2015 para 2016, aí deslanchou pro impeachment. Aí você tem os protestos, né? Sim. A Dilma tenta dar aquela maquiada na contabilidade dela por causa dos gastos elevados. Ela comete o crime da responsabilidade, as pedaladas, dólar chutando para cima, juros altos, bolsa baixa. Em 31 de 2016, Dilma cai. É o dia em que... Peraí. Uma coisa eu tenho que questionar. Uma coisa que eu e o Gordão nas últimas lives a gente vem batendo martelo é que a maioria dos presidentes, boa parte deles cometeram pedaladas fiscais. Aí a pergunta é, se todos eles, vamos supor, os dois últimos cometeram pedaladas fiscais e a Dilma também pedalou, então quer dizer que o Congresso Nacional só empichou a Dilma porque ela era escolhida, é porque realmente ela foi a única que cometeu as pedaladas? Ou Todos foi tinham uma que ter sido. motivação geral? Todos tinham que ter sido empichados. Porém, política e direito são, assim como política e economia, não são coisas iguais. Né? Ali você tinha um momento em que a credibilidade dela estava baixa, a popularidade dela estava baixa, Com certeza. e para os deputados era vantajoso que ela caísse. Os caras que votassem a favor iam ter um capital político com o povo maior. Então quer dizer que o senhor concorda de que foi um golpe, só que foi um golpe legalizado, um golpe Não, justo. não existe golpe justo. Ou É foi golpe porque ou não foi. os anteriores cometeram pedaladas, Uhum. só que não foram empichados. Só que a Dilma cometeu pedalada e ela foi. Então foi um golpe legalizado. Não, então todos deveriam ter sido empichados. Sim. Só que O só impeachment empicharam a dela não Dilma foi porque ela legal. foi escolhida. Porque ela foi escolhida. Não, o impeachment dela não foi legal. Então não teve golpe. Ou seja, Problema, é um golpe legal. Porque os outros não foram. Era legal ter empichado os outros, só todos, que eles não foram. todos que cometeram. Se é crime, todos deveriam ser empichados. Né? Ou o pau que bate em Chico bate em Francisco, ou não bate em ninguém, velho. Então, se bateu nela, tá certo. Então, os que não bateram estão errados. Não a batida dela. Sim. Então não todos é o deveriam golpe ser legal, empichados. então. Sim. É um golpe legal. O que aconteceu com a Dilma? Então, cara, aí você vai ter que definir pra mim o que é golpe, porque
eu entendo golpe como um ato ilegal. Se o ato foi legal, não houve golpe. Agora, se Então você não teve entende golpe. golpe diferente, daí aí vai depender da sua interpretação do que significa a palavra golpe. Então quer dizer que a Dilma foi empichada de forma legal, ou seja, não foi golpe? Pedalada fiscal, pedalada fiscal não é motivo para impeachment. Ele pode ser imoral. Ele é imoral. É que nem você ter uma casa e usar o auxílio moradia. Ele não Pra é comer ilegal gente. você pegar, você tem direito, mas ele é imoral. Mas não é crime de responsabilidade? Se eu não me engano, a pedalada fiscal não. Porque o que consiste a pedalada fiscal? Eu não lembro, a gente tinha ajeitado a explicação de pedalada fiscal, se puder pesquisar aí. Eu acho que é alguma coisa sobre aumentar o teto. Eu acho que é alguma coisa sobre o teto de gastos. Eu não sei eu não lembro. Pô, eu tô desgraçado da cabeça agora, não vou lembrar. Mas é algo que não é motivo para impeachment. Não é só porque nunca foi feito, é porque não é motivo para impeachment a pedalada fiscal. Se eu não me engano, ele não entra como crime de responsabilidade. Porque se fosse, todos seriam impeachmentados. Todos. A gente nunca teve um processo, desde a redemocratização, um processo de um mandato limpo, porque todos pedalaram. Entendeu? Então a nossa democracia é uma farsa. A gente termina isso aqui, a gente toma mais uma dose de uísque e vamos de cabeça ali, pô. De mão dada, todo mundo. Porque a vida é uma farsa, a democracia é uma farsa aqui no Brasil. Porque a Eu posso democracia, ela ler. é um erro, né? Já dizia Mrs. Zóio de Gato, porque ela é a voz da maioria e a maioria é formada por imbecis. Entendeu? Inclusive, Essa frase é do Nelson Rodrigues. mas a gente atribui aqui ao Zóio de Gato e inclusive faz 5 anos que ele nos deixou, infelizmente. E é isso, pô. Saudades Zóio de Gato. Inclusive, Então, um eu vou erro. ler eu vou ler o que é pedalada fiscal. Ó, o Petão. No Brasil, pedalada fiscal designa operações no orçamento público realizadas pelo Tesouro Nacional, não prevista pela legislação, que consistem em atrasar o repasse de verbas os bancos públicos e privados com intenção de aliviar a situação fiscal do governo em, em determinado mês ou ano, apresentando melhores indicadores econômicos ao mercado financeiro e aos especialistas em contas públicas. Ou seja, pedalada fiscal é tipo fazer os outros de trouxa. É crime? Não, Hoje em é dia não, imoral. mas eles fizeram. É imoral. Pesquisa aí, pedalada fiscal é crime? Ou crime de responsabilidade? Site confiável, tá? Não me vem com o Poder 360, não, nem com o Brasil 247. Não, Brasil 247 é comunista. Ué, e Poder 360 é bolsonarista, porra. Por que eu vou querer os dois extremos? Tudo que é ista é um pau no cu. Concordo. Fode, só fode. Na interpretação dos que acreditam haver crime, esse uso do dinheiro dos bancos para contribuir os atrasos dos repasses do governo é um tipo de financiamento da União, uma prática proibida pelo artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, é crime. Não, é por isso que interpretam sendo crime, né? Na interpretação dos que acreditam haver Isso, dos que crime, esse acreditam. uso do dinheiro dos bancos para cobrir o atraso dos repasses do governo é um tipo Isso. de financiamento da União, uma Porque, prática proibida pelo artigo 36 da Lei de exatamente, porque a Responsabilidade lei, Fiscal. quando ela é aplicada, nada mais é do que interpretação. É subjetivo. Entendeu? É subjetivo. Você está disposto, não, você está exposto literalmente ao julgamento de uma outra pessoa. Entendeu? Só E esse que é um aí, repasse do governo isso, proibido mas pela como Lei você 36. leu no começo, é o que É uma diz, é o interpretação. que os que julgam, o que acreditam que isso é isso. Entendeu? Ou seja, quem dita é o Supremo.
É quem tá fazendo as leis na hora, meu amigo. É quem tá executando. É o bel prazer, entendeu? E o bel prazer foi tirar a Dilma. Então é um golpe. Pedalada não é motivo pra impeachment. Vamos ver o julgo do Matheus. É, você- Pedalada fiscal é crime ou não é, Matheus? Cara, eu não sou jurista, então é um pouco complicado. Eu tô lendo uma matéria do Globo aqui que, na verdade, o caso teve várias especificidades que tornam a questão muito complicada. Tá falando só, o crime se consuma no momento em que estão compreendidos seus elementos. Não é possível prorrogar essa consumação. Seria a mesma coisa que dizer, ele furtou, mas se deixasse mais um pouco, ele devolveria. Ou seja, como foi julgado antes do final do ano, a coisa. Tipo assim, ela tinha um orçamento que ela tinha que cumprir. Aí Sim. ela fez a pedalada, só que assim, o ano não se consumou. O ano não tinha acabado ainda. Então, assim, Então quer dizer que ela poderia ter devolvido tudo que ela pedalou. Então quer dizer que foi golpe. não, significa que não é previsto. Não tem uma. Ô, primo, Você quer dizer você mora lá em Caçapava, amigão. Sai um pouco daqui. A gente já entendeu o seu ponto, a gente já entendeu o ponto do Matheus, a gente já entendeu o meu ponto. Agora, pra não continuar chato, que a gente já viveu isso, e isso é uma bosta, não sei porque você tá fazendo isso com ele, mas beleza. Vamos agora para a era mais querida e gloriosa da democracia brasileira com o nosso santo Temer. Ô, Gordão, peraí. Ah, Onde não, é que você muito tá chato, tendo. cara. Onde é que você tá tendo o aval do primo? Você tá online? Que aval do primo, eu tô chamando você de primo, cara. Você tá fazendo que nem o... Todo mundo sabe que a voz de consciência é o primo, meu lindo. Isso aí não é novidade, não. Ah, eu pensei que você tava online, que você Não, falou primo. você Aí eu pensei que você você tá tava agindo online. igualzinho e ele agiu e foi chatão, pô. Não é pra ser assim, cara. Chato, insuportável. Desculpa então, vai, roda o Vamos lançar vídeo aí. Eu... vamos lançar o Peraí. Temer. Antes da era Temer, deixa eu buscar mais álcool. Mano, a Peraí. gente, gordão, segura. A gente vai terminar isso aqui, vai. Tá chatão já, tá Já vai chatão. até as 3 da manhã hoje. Não, nós vai até 1h35. Temos 10 minutos pra terminar isso aqui. Vai então. Era Temer, bicho. Era Era Temer. Temer. Assim, ó, tem uma frase que caracteriza a Era Temer. Estávamos atrás de cobre e encontramos ouro. Isso resume a Era Temer. É Então, o isso. resumo da Era Temer é isso. Estávamos atrás de cobre e encontramos ouro. Cara, crise econômica, patamar da renda ali em 2016 era igual de 2011, ou seja, a gente voltou um mandato inteiro e mais um pouco, né? Retrocedendo 2/3 em 6, 7 anos. Desemprego galopante, empresas fechando, consumo diminuindo, criminalidade explodindo. O governo questionado pelos dois lados, a direita e a esquerda, falando que o cara não tinha legitimidade pra estar lá. Uma querendo novas eleições, outra querendo voltar a Dilma. Cara, o Michel Temer ele teve que lidar com instabilidade política, recessão econômica, desemprego, preços altos e déficit recorrente. Por incrível que pareça, por incresça que parível, o cara conseguiu, com a equipe econômica de respeito, né? Ele teve um governo surpreendente, Sim. altos cortes de gastos, aprovou reformas importantes como a PEC do teto, reforma trabalhista, encabeçou a reforma da Previdência e muitas outras. Né? O país retomou o crescimento e afastou a possibilidade de crise. O cara entregou a menor inflação, cara, em tipo mais de 10 anos, tá ligado? Sim. Quantos anos de governo o cara entrou? Ele entrou em 2016? 1 ano e meio. Mas superficialmente ou não? Um ano e meio. Real, cara. O cara arrumou a casa, velho. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Mas assim, sim, mas aí você tem um cenário que o cara não queria se reeleger. Ele já tava queimado, mano. Ô, Gordão, Vou ser lembrado pelo bem que eu fiz, tá ligado? Eu não tô nem aí com política, velho. O que você vai falar? Pode falar.
Ô, gordão, Fala. streama OBS pra mim que eu tô chatão, mano. Pra que você quer o OBS, meu lindo? A gente vai encerrar daqui alguns minutos, cara. Relaxa, eu não vou streamar mais nada. Streama OBS, por favor. Não vai ter. Vai, você já me deu, já me deu no couro já. A sua voz é excitante no ouvido. Enfim, aí você tem a eleição do Bolsonaro, né? Um outsider político, um cara que não, né, não representava nada ali do establishment político brasileiro. Votado pra ser esse cara, porque o cara tava lá 26 anos. Cara, pra mim, e essa eu posso falar que é uma ideia minha, pessoal minha mesmo. O Bolsonaro ele lançou um novo tipo de campanha, cara. Ele começou a campanha dele em 2015. Ele começou a corrida eleitoral em 2015. Os programas de Com os, TV, com os cortes, com os vídeos de Tramontina dele, dando tirada nos outros. Ele começou a corrida eleitoral dele ali. Por isso que, tipo assim, isso, no meu ver, foi o que viabilizou a eleição dele. Porque, cara, ele era um merda, velho. Ele era um nada. Ele não tinha porra nenhuma. O cara foi, começou videozinho, edit, provavelmente filho dele e o caralho, né? E aí, meu, aquilo foi caindo no gosto do povo, velho. E foi virando uma parada absurda. Só que ele não construiu isso em 6 meses. não. Ele fez isso em quase 5 Você anos. sabe que tudo isso é importado de fora, como tudo no Brasil. Primeiro faz sucesso lá fora, depois vem pro Brasil. Como assim? O pessoal que começou a campanha do Bolsonaro, a corrida eleitoral dele em 2015, eles foram lá pra fora pra aprender como o pessoal fazia lá, o pessoal da direita, o tal do estilo Bannon. Eles fizeram aulas, eles fizeram cursos, eles aprenderam e aplicaram aqui no Brasil. Porque como tudo que faz sucesso lá fora vai fazer sucesso aqui vai fazer sucesso aqui no Brasil. Como os canais do YouTube que copiam o que os gringos estão fazendo lá fora e ainda não chegou pra cá, eles fazem sucesso aqui no Brasil quando chega aqui, entendeu? Então, é uma coisa que isso aconteceu de verdade, eu não tô inventando, eles realmente fizeram a viagem lá pra Porto dos Estados Unidos, eles tiveram em seminários, em conversas particulares com o Steven Bannon, eles aprenderam, eles trouxeram a forma de fazer política que estava sendo feita lá fora pra cá e deu certo, deu essa escaralhada que deu. Sim, cara, mas assim, ele inaugura aqui um tipo de propaganda eleitoral que não existia. E não existe, tá? Nenhum político hoje. A gente tá. 4 anos depois de 2018? Aqui no Brasil. Sim. Aqui no Brasil. 4 anos depois de 2018, começando uma corrida eleitoral anos antes. Não sei se ele já tinha essa ideia de ser presidente lá em 2015. Provavelmente não. Porque estava muito distante do cenário. Ninguém tinha certeza que ele ia pegar, a coisa ia dar certo. Mas assim, nenhum político fez isso antes. E ninguém aprendeu isso até agora. É o que a gente tava falando, a esquerda, ela só tá pra trás porque ela é burra. Não só a Ela esquerda. não abaixa o nariz. Não só a esquerda é a direita. Porque assim, você não tem de nenhum partido ninguém fazendo isso. Tudo bem que o Bolsonaro também. Ele não fez isso nesse segundo mandato. Então, o que me faz ter alguma noção que talvez isso tenha sido uma coisa não tanto consciente, porque senão ele teria replicado de novo. Ele não fez. Na verdade, ele ficou bem fora da internet durante o mandato dele. Não foi não esteve tão presente como ele teve ao longo até a eleição de 2018. Mas você também já não acha que deu uma saturadinha desse modo? Ele ainda tá ali, mas ele já tá meio saturado. Um pouco. Eu acho que foi por isso que ele soube a hora de sair. Porque eu acho que se ele continuasse, ia ficar overrated, tá ligado? Ia ficar. Cansar. Ia cansar. Então eu acho que a saída dele do mainstream, vamos dizer assim, dessa parada, foi proposital. É tudo. Desde a cola que ele tava na mão e ele levantou. Que você não assistiu a entrevista dele pro Jornal Nacional. É tudo pensado. Tudo. Nada no Bolsonaro é por acaso. Nada. O pão com leite condensado é pensado. O espetinho com a farofa no corpo é pensado. Então, tudo. Sim, como tudo político, né, como cara? todo político. Tudo político. Ninguém vai comer pastel na feira porque curte, Exato. Tá ligado? E ninguém curte. Nenhum político horrível comendo pastel na feira. Não. Eu curto pastel na feira, hein? Você não é político, porra. Político é vagabundo, já falei. Pode. Daí você tem o mandato do Bolsonaro, né? No começo ele começa, como ele pega o país já praticamente nos trilhos que o Temer entrega pra ele, né?
E aí. Doidaço, cara. Enfim. Aí ele pega o país já meio que arrumado, né, ali pelo Temer, né, ele só dá continuidade. Porém, aí você tem a pandemia, aí você tem todas as cagadas econômicas, como por exemplo, o dos juros que a gente citou, né, o teto vai pra casa do cacete, né, não é respeitado, né. Inclusive, né, a gente tava falando da inflação, o teto ele foi feito para nunca mais o Brasil ter uma inflação. Mas, né, como político brasileiro, velho, só veste camisa de força se o zíper for na frente. Tá ligado? É isso. Os caras só passam uma lei do teto se tiver um jeitinho de revogar, mano. Senão, não. Porque é você travar o político, tá ligado? Ele não pode ficar prometendo céu e terra. Ele tem que cumprir o orçamento e acabou, velho. Não interessa, ele só pode gastar até ali e já era. Né? Então, assim, com os gastos da pandemia, não vou entrar no mérito se foi certo ou não, vou ao que a política ocasionou, né? Ocasionou um gasto, uma emissão de moeda acima da produção de bens, e aí você tem a inflação que a gente está tendo agora, né? Não foi mérito só do governo Bolsonaro, né? O mundo inteiro está passando por um cenário de inflação, ou seja, o mundo inteiro cagou no pau, e agora a gente está tendo essa alta de juros, né? PIB contraindo, né? Aqui no Brasil não, a gente está tendo um PIB alto, mas é por outras razões, né? Mas a gente está tendo essa altinha do PIB, vamos fechar o ano em 2%. A inflação agora está caindo, porque a gente já está mais de um ano com essa alta de juros, né? Então a inflação já está sendo controlada, né? E o Bolsonaro entrega o país pior do que ele pegou, mas claro, com guerra na Ucrânia, com Covid-19, porém isso não é uma desculpa absoluta para o cenário que ele está entregando, porque como a gente viu, essa baixa de taxa de juros, né, esse estouro, esse rombo do teto, foram decisões racionalmente tomadas, né, não foi uma coisa que aconteceu, né, foi escolhido fazer assim. Então ele tem essa questão. Tá. Matheus, queria agradecer a presença, a paciência. Esse não vai ser o último que a gente vai gravar. A gente vai gravar um mais descontraído, que não vai ser tão sério quanto esse de agora. Bom, por aqui a gente vai encerrar. Eu queria me despedir, queria agradecer a presença de todo mundo. Só tem nós três, né, que a gente não tá ao vivo, mas isso vai pra gravação, enfim, eu vou resolver depois. O Mateuzinho aqui, o Mateus, pastor, o Mateus, do Deus do... O dois dedos de economia. O arroba 2 dedos de economia vai dar as últimas considerações dele e o Petão vai falar depois disso, previamente. Cara, eu queria agradecer vocês dois, mano, assim, pela oportunidade e sempre que precisar, tamo aí. Um toque de telefone e nós tamo aí. E aqui a gente encerra, minha galera. Muito obrigado pela presença, pela paciência. Petão, eu vou aí dar um soquinho na sua cara, só pra você ficar tranquilo. E é isso. Tchau, gente. Valeu.